Olá pessoal, meu nome é Alexandre Marinho, estou aqui no desafio de ajudar nesse congresso nacional online, o primeiro desenvolvido aí pela Minomine Innovation, e começar parabenizando a organização do evento pela inovação, pelo espírito já há alguns anos de esforço dessa equipe em tentar promover inovação na nossa área da mineração aqui no Brasil, que nós sabemos bem que é uma indústria pesada, que tem suas dificuldades de adaptar, de receber novos aspectos e novidades aí que não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo. No Brasil tem alguns agravantes, então é um grande desafio para essa equipe estar tentando promover isso aqui no nosso país. Meu desafio aqui hoje é trazer para o nosso público brasileiro esse um pouquinho dessa minha experiência. Claro que o nosso material aqui, ele geralmente ele está preparado para focos específicos, né, dentro do nosso negócio, mas eu farei o melhor dos meus esforços aqui para que esse conteúdo seja de interesse geral, que a gente possa vou tentar trazer elementos da nossa experiência aqui sobre a questão da inovação e tentar trazer um pouco do que nós temos de experiência ao longo desses anos com inovação dentro do Brasil de uma maneira mais genérica, né? Então, vou aos poucos alternando aqui. Nós atuamos dentro de uma área que já é tudo o que nós fazemos, eu vou explicar aqui nos primeiros slides, está num patamar estratégico de projetos de mineração. E isso aumenta o nível de dificuldade de inovação, porque é natural, né, que assim como nós, se formos pensar até na pirâmide de Maslow ou em qualquer aspecto, é natural que os negócios e a mineração não é diferente disso, se ocupem muito mais com as necessidades diárias de um projeto, de uma mina em execução, de sua logística, da entrega para o cliente. Então, o cliente que está ali pagando pelo produto da mineração, ele está em primeiro lugar. Então, os desafios, inclusive da inovação, eles estão sempre muito mais focados nessas questões de dia a dia, de uma operação, da logística, então, tudo que a gente vê de mais recente de inovação na área quando pensamos na mineração como um todo, está quase sempre atrelado às atividades do dia a dia de uma mineração. Então, nós estamos numa questão mais estratégica dentro dos projetos. Então, nós estamos falando de como que nós fazemos para que o mesmo recurso natural gere mais receita, gere mais lucros para um projeto e como que nós podemos fazer para mitigar os riscos desses projetos de mineração. Então, nós estamos sempre enxergando o nosso horizonte de trabalho, apesar de poder ser semanas, meses, faz mais sentido quando nós falamos em anos, em vida útil da mina, do projeto, das estratégias, dos riscos, o que fazer para que esse projeto gere o máximo de retorno para aqueles que são os stakeholders como um todo, né? E retorno, quando a gente fala retorno, não é apenas financeiro. Claro que tem sempre a métrica econômica, faz parte do contexto da sustentabilidade, mas não é apenas financeiro. Como integrar essas áreas? Então, esse é o principal assunto. Eu vou tentar passar primeiro por esses conceitos, essa dificuldade que a gente tem de inovar nessa área, uma dificuldade ainda maior por ser uma empresa brasileira que não tem, né, o Brasil não tem histórico de inovação nessa área específica que nós atuamos aqui. Então, cria mais dificultadores até dentro do próprio mercado brasileiro, né? E tem vou passar aqui. Isso aqui mostra, por exemplo, né, essa lista de empresas que já se beneficiam com a nossa tecnologia, né? Então, empresas mundiais, né, multinacionais, como a Glencore, a Vale, e engraçado, Antofagasta Mineral, são empresas que já adquiriram a nossa tecnologia. Várias aqui já utilizaram dentro de alguns projetos específicos, né, dado que nós fornecemos tecnologia
em formato também, sob demanda, dependendo das necessidades. E até interessante que aqui, mesmo a Vale, que é uma empresa brasileira, nossa venda foi para a Vale no Canadá. Nós não temos nenhuma venda no Brasil. Então, isso aqui deixa bem claro, mesmo nós não estando nessas localidades, nós já vendemos para vários continentes do mundo, né? Para a Europa, né? Canadá, Austrália, Peru, Colômbia, Chile, né? Projetos e projetos grandes em desenvolvimento, né? Estudos que nem estão nessa lista aqui, mas Rio Tinto avaliando, a própria Codelco que fez projetos, viu resultados e hoje o mercado chileno está bastante adiantado em relação ao nosso, no entendimento desse tipo de tecnologia para a área estratégica. Então, isso aqui mostra, apesar do nosso esforço local, nós não, ao longo de todo esse tempo, fizemos nosso esforço local, participamos de múltiplas reuniões, apresentamos, fizemos seminários, participamos de eventos no Brasil como um todo, reuniões, reuniões e mais reuniões. Mesmo com o nosso esforço local aqui, é muito mais intenso do que em qualquer outro país onde nós não estamos presentes fisicamente, os nossos resultados que tornam o negócio hoje sustentável são 100% fora do Brasil, pelo menos na nossa área de tecnologia. Então, isso dá uma ideia do quão defasado o mercado brasileiro está em relação à média do mundo, né? Não quer dizer que o Brasil é o lugar mais defasado, não, mas como é que nós conseguimos vender no Canadá e não vender no Brasil para uma empresa brasileira é algo a se pensar, né? Não quer dizer que o que nós fazemos é perfeito, nem nada disso, mas é algo a se pensar. Por que que alguém lá consegue enxergar valor em algo que nem aqui nós conseguimos? Esse é só um dos exemplos, né? Nós já tivemos conversas múltiplas, né? E dentro de várias instituições e tal, e a gente vê, basta analisar também as iniciativas nacionais relacionadas à inovação, basta analisar, nós vamos perceber que os esforços são muito no sentido de redução de custo, dentro das operações de mina, buscar uma tecnologia mais barata do que uma outra que já de repente já até existe em outros lugares, mas ela custa caro. Então, assim, o esforço vamos, como a gente pode resolver os problemas que eu estou vivenciando aqui, e às vezes já tem solução, mas eu quero resolver isso gastando menos. Então, esse é bastante o foco que nós percebemos nas conversas, em todos os ambientes que nós navegamos no mercado nacional, só para nos dar uma ideia de como que isso funciona aqui. Então, por que que, explicando um pouco essa diferença aqui, quando a gente vai falar em maximizar lucro para um projeto, você tem essa continha simples, né? Receita menos custos. E um pouco do que eu havia mencionado, se nós as iniciativas que nós vemos, não apenas no Brasil, isso é no mundo como todo, o Brasil é só, digamos, mais forte isso, né, por estarmos aqui percebendo, que investimento altíssimo em como é que nós fazemos uma logística de menor custo, como ter uma produtividade melhor, uma eficiência. Então, todos os nossos cérebros aí da tecnologia, da inovação, eles estão fervilhando para ajudar a resolver essas questões, né? E é sim verdade, quando a gente pega o lado das receitas é onde fica mais a menos esforço, não digo nem porque as pessoas não queiram aumentar a receita, todo mundo quer aumentar a receita. Mas a crença está tão enraizada de que o que pode ser feito para um projeto já está sendo feito, porque segue as melhores práticas, porque está conforme o JORC, conforme NI 43101, conforme tudo isso, conforme o que nós aprendemos por décadas nas universidades, que fica a impressão de que não há mais oportunidades. Então, o pessoal que define o que é uma mina e o que é um projeto já faz o que pode ser feito, então isso é quase que um valor constante dentro de uma equação, já que esse é constante, deixa eu preocupar com a minha logística, se a minha ferrovia está produzindo bem, escoando bem o material, se eu tenho navios capazes de transportar até a China o minério de ferro aqui do Brasil. Então, porque o argumento principal é esse, o maior custo da mineração está, em muitos casos, na logística, por exemplo, né? Mas, ok, se eu reduzir um pouco esse custo, eu vou ganhando em competitividade, mas e a receita?
ela é uma constante ali que está parada no tempo, né? Pelos conhecimentos, pela tecnologia que nós temos hoje, que ela tem suas limitações. Então, nós vamos falar bastante sobre essas questões aqui do lado. Então, vamos abrir a mente para essa equação. Aqui nós não vamos estar discutindo custos de operação, nós vamos estar discutindo estratégia de projetos de mineração. Então, quando falamos em receita, de onde vem a receita de um projeto de mineração? A primeira parte é o óbvio, eu preciso ter o depósito, eu preciso fazer a exploração geológica. Então, essa é uma parte, não adianta eu querer minerar embaixo da Torre Eiffel, né? Não vai adiantar. Então, eu preciso achar os novos depósitos, todo o estudo, o esforço de exploração. E isso aqui as mineradoras fazem muito bem, investem muito bem, porque aparentemente aqui que está o filé, né? Deixa eu pôr mais recurso nessa área. Agora, converter recursos em reservas, né? Então, o que está lá embaixo da terra, que foi identificado, foi chegar esses recursos até um status de medido, né? Então, todo esse esforço que vai sendo documentado internamente na empresa, vai para bolsas de valores, chega aos investidores. Então, aqui, olha, nós temos aqui essa quantidade de material com essa especificação, etc. e tal. Agora, como converter isso? Fazer com que esses recursos se transformem em algo lucrativo e rentável é todo esse esforço de transformação de recursos em reservas que podem ser provadas ou prováveis, mas aqui o ponto principal são muitas variáveis. Nós temos que olhar questões econômicas, incertezas, parâmetros de processo, questões socioambientais, formas de lavrar essa mina. Então, não é suspeito que esse trabalho precisa ser muito, muito bem feito. E nós acreditarmos que a nossa tecnologia já chegou no topo no que diz respeito à conversão de recursos em reservas, eu não acredito que seja possível, né? Então, para qualquer um de nós aqui, um problema dessa magnitude, dessa complexidade, está há décadas sendo feito praticamente da mesma forma. O que nós temos feito de lá para cá foi mudar um pouco as ferramentas que fazem o trabalho. Então, nós conseguimos ser mais produtivos na hora de dar os nossos cliques nas etapas e avançando no processo. Mas ainda não quer dizer que não houve evolução. Claro, tivemos alguns otimizadores, algumas ferramentas colocadas, mas sempre a partir da mesma base tecnológica é o que nós trabalhamos. Então, importante para quem já é da área, tem uma noção do que eu estou mencionando aqui, quem não é exatamente dessa área, é só despertar a suspeita. Será que para eu aumentar a receita de um projeto, eu devo investir apenas em fazer mais furos de sonda, em pesquisar melhor, em descobrir novas áreas? Isso é sim parte. Agora, a outra parte é como é que eu transformo essa questão em outra. E isso aqui, investimento baixíssimo, porque o investimento alto é esse de pesquisa exploratória. O investimento depois de pegar o que está ali definido e transformar em um projeto rentável é um investimento relativamente baixo. São projetos, são engenheiros, são tecnologias que não precisa do hardware. É muito mais mente humana e software para que isso seja feito. As grandes empresas já vão aos poucos percebendo isso, já percebem isso, claro. Possuem seus times estratégicos, corporativos, que fazem esse tipo de análise com o melhor que a tecnologia pode oferecer. O que nós fazemos aqui na MindMath é entregar tecnologia que facilita esse trabalho aqui, de maneiras que eu vou explanar aqui para nós. Então, isso, tudo que eu estou dizendo aqui, a própria Vale reconhece, né? Um trabalho aí bem feito de 2016, que os objetivos, né, os grandes desafios e foco dessa área de exploração da própria Vale estão relacionados com esses dois pontos principais colocados aqui, que envolve a descoberta de novos depósitos e com todo esse trabalho de engenharia, de unir, de tentar transformar esses recursos dos furos e das análises e transformar isso em reservas, e iniciativas para extrair o máximo potencial dos depósitos existentes. Aqui vão bilhões de dólares todos os anos. Aqui, não.
né? Basta, e aqui é só o exemplo da Vale, mas isso acontece em todas as mineradoras a quem eu tive acesso, a proporção é dessa magnitude. Não que isso não vá continuar, tem que continuar sendo assim, porque o custo alto é realmente esse custo de se fazer exploração. Mas não há grandes investimentos nesse tipo de iniciativa, e a nossa impressão é que há uma crença de que não há mais o que ser feito. O que tem de tecnologia, de software, de ferramenta, de otimização, já foi feito, já está pronto, e vamos aguardar até que as próprias empresas de tecnologia produzam novos produtos, mas o mindset, já tive conversando com pessoas de altíssimo nível global, de mineradoras mundiais, e realmente existe sim a crença de que esse problema está solucionado. Olha, isso aqui já não é feito por aqueles softwares lá, né? Aí o pessoal menciona nomes, Mindsight, Maptec, James, Surpac, isso não, mas essa questão já é solucionada pelos softwares tais. Nós já adquirimos essas ferramentas, nós compramos os melhores produtos do mercado para que essa questão seja resolvida. E isso mesmo no nível mais alto tecnológico de várias mineradoras, há essa crença, não vou falar que é todo mundo, vou falar que são das oportunidades que eu tive, das pessoas com quem eu pude conversar, e não foram poucas, por eu estar nessa área há muitos anos. Então, existe essa crença, estamos falando aqui de investimentos insignificantes, quando se fala tanto em tecnologia quanto em mão de obra, perto dos investimentos que nós fazemos em exploração. E aqui tem muito, muito, mas muito impacto possível de ser atingido se nós fizermos o melhor uso do que tem de tecnologia disponível. Nós estamos aqui, MindMath, para ajudar nesse processo. Nós não resolvemos, salvamos o mundo, mas é importante que as mineradoras deem essa atenção para essa conversão de recursos em reservas. E não precisamos estender aqui, mas se fazemos estudos um pouco mais profundos, vamos perceber que as principais mineradoras que mais foram crescendo ao longo dos anos são aquelas que realmente dão mais atenção para essa questão. Ainda tem muito a ser desenvolvido, mas esse é o nosso estado. Então, quem já é da área já vai entender vários dos conceitos que eu vou trazer aqui, que são esses tidos como isso já é feito da melhor maneira possível, isso já está solucionado, então basta nos preocuparmos com a redução de custos, porque todo esse trabalho aqui já está sendo bem feito. Então, eu vou demonstrar para vocês, é claro que isso é um desenvolvimento tecnológico de 50 anos, né? Está baseado em questões de publicações da década de 60, e todo o trabalho acadêmico, as universidades foram se desenvolvendo ao longo do tempo, baseado nisso, porque era o que era possível ser feito com as limitações tecnológicas das épocas, né? De tanto tempo que tem. Mas a academia foi aos poucos percebendo, né? E não é novidade, a MindMath não está inventando nada absurdamente novo. Então, todos os conceitos que nós trabalhamos, tudo que nós falamos aqui que está gerando de receita, começa em um trabalho que, desde a sua concepção, já tem os seus problemas que nunca foram solucionados e que continuam sendo utilizados dessa mesma forma. Então, eu vou apresentar esses problemas que são bastante conhecidos de quem é da área. E quem não é da área, basta ver que tudo que está acontecendo em todo projeto, todo planejamento, toda conversão de reservas está baseado nisso que nós estamos falando aqui, que é tido como algo já resolvido e a verdade absoluta. Então, um dos problemas graves, esse método Lush-Grossman é da época da década de 60. Então, a partir dele, depois, nos anos 2000, aproximadamente, foi desenvolvido a técnica PseudoFlow, que basicamente entrega os mesmos resultados, só que com um pouco mais de eficiência. Então, eu vou pedir licença aqui, porque como eu estou falando para um público muito amplo, de diversas áreas, eu não vou tentar não entrar a fundo tecnicamente em alguns pontos, então pode ser que eu traga alguns termos que são mais simples, somente para facilitar o entendimento, mas vocês conseguem me contatar e podemos conversar um pouco mais a fundo sobre algum aspecto que esteja faltando. Então, esse algoritmo Lush-Grossman PseudoFlow, basicamente ele diz o seguinte: se eu quisesse extrair toda essa mina, todo esse depósito de uma vez só, agora processar e tirar o máximo lucro possível desse projeto,
qual seria essa cava para eu obter esse resultado. É isso. Tá? Respeitando aspectos geotécnicos pré-definidos, respeitando alguns aspectos. Me dê um melhor depósito para eu fazer isso. Essa é a realidade, a simplificação desse algoritmo e todo o resto está baseado nele. Então, quando eu defino esse algoritmo, como é que, por exemplo, eu quebro o espaço em etapas, né? Então, quais são os problemas? Eu vou passar por esses aspectos, mas eu vou citando alguns ao mesmo tempo. Então, eu preciso, por exemplo, bom, o algoritmo me dá apenas o meu melhor depósito possível. Ok, mas eu preciso quebrar isso no tempo. Não, o algoritmo não se preocupa com quebrar isso no tempo. Então, deixa eu fazer alguma marretada aqui. Eu vou supor que, em vez de eu vender esse material por 1.000, e se eu vendesse ele por 900, o que aconteceria? Naturalmente, ele vai me gerar uma receita menor e eu vou produzir uma cava menor. E se for 800, uma menor. E se for 700, uma menor ou igual. Então, o que acontece é, para eu obter uma certa divisão desse espaço em partes que vão me dar uma ideia de como avançar nesse projeto de mineração. Repare que o tempo não está sendo considerado aqui. Eu estou simplesmente aplicando fatores de receita para que eu obtenha uma certa sequência. Então, cada corzinha dessa aqui está representando como que onde eu vou primeiro, onde eu vou segundo, onde eu vou terceiro, para tentar ir primeiro na parte nobre desse depósito. Naturalmente eu não tenho controle de nada aqui. Eu estou simplesmente mudando um parâmetro e rodando um algoritmo de novo. Então, vão acontecer esses tipos de pico. Então, cada cava dessa vai ter uma produção que eu não tenho nenhum controle. Eu posso, no máximo, mudar esse fator para ver se, por um acaso, eu consigo diminuir essas discrepâncias. Mas só para efeito ilustrativo, supondo uma taxa de produção que essa mina possa ter, eu vou numa cava ter uma produção muito alta, na outra não ter nada, depois de repente isso vai oscilando e eu não tenho como controlar, porque a base que está por trás disso são esses algoritmos que são simplistas, eles não têm esse tipo de coisa. Ou seja, eu não considero dinheiro no tempo. Então eu estou simplesmente tirando tudo agora, processando tudo agora, ganhando dinheiro agora, pagando o custo agora, tudo agora. E todo mundo que tem noção econômica sabe que o dinheiro no tempo ele tem suas complexidades. Se eu pago uma extração de um estéreo nesse ano para tirar um minério que está ali por baixo daqui a 3 anos, isso é diferente de tirar daqui a 10, daqui a 50. Isso muda a decisão. Eu posso deixar, pode ser que pare de ser interessante eu remover certas partes dessa mina por conta da variação do dinheiro no tempo. Aqui eu não tenho essa oportunidade. Eu só tenho isso aqui. Depois os engenheiros vão trabalhar para tentar resolver esse problema com toda a sua competência, com todos os softwares disponíveis. Mas nessa etapa eu não tenho nenhum controle sobre isso. Eu preciso pré-definir cutoffs, traduzindo para onde que eu vou mandar esses bloquinhos. A minha mina está ali quebrada em vários bloquinhos tridimensionais com suas características e eu preciso, antes de começar esse processo de otimização para fazer essa conta, eu preciso dizer esse bloquinho, se eu removê-lo, ele vai ter esse destino aqui. É ok para algumas situações em que há muito simplistas de projeto, com uma planta de processamento apenas, sem pilha de estoque, com materiais estéreis muito claros. Ó, isso aqui eu não posso mandar para o processo de jeito nenhum, porque dá um problema na minha planta. Alguns casos é bem tranquilo isso, mas a maioria dos projetos possui complexidades diversas, que eu vou citar exemplos aqui, mas quem é da área sabe, que eu não estou controlando aqui de forma alguma. Eu não estou decidindo como misturar esses materiais para produzir a melhor combinação que vai me trazer o melhor retorno financeiro. Eu estou aqui assumindo previamente que fazendo múltiplos estudos para definir o que é minério, o que é estéreo. E se eu tiver múltiplas rotas de processo, eu já tenho que pré-definir também para qual rota de processo eu vou. Né? Sem levar em conta que, de repente, no topo da mina eu tenho um tipo de material específico, que de repente seria melhor estocar esse material e aproveitar um outro processo com um material um pouco diferente. Então, assim, essas equações não são consideradas aqui pela simplicidade do algoritmo que é utilizado. E isso, no final, me gera uma sequência única. Então, o exemplo que eu dei, né? Se eu vendesse por 1.000, se eu vendesse por 900, se eu vendesse por 800, por 700, por 600, e cada uma dessas
situações vai me gerando uma cava dessa, né, nesse exemplo. Então, se eu falar assim, olha, mas vamos supor que, não sei, no futuro, de repente, isso pode valer 2.000, ou pode valer 500. Eu não tenho a sequência está definida, é essa aí. O que eu consigo definir de sequência é mudando o preço, né? Se o preço mudou, não acontece nada. Essa sequência é essa aí mesmo, né? Agora, falando um pouco já, MM Lite é o nome da versão mais simples do nosso produto, e mesmo a mais simples já é baseada em sequenciamento direto de blocos, Direct Block Shadowing, DBS, são termos bem que já estão se tornando mais conhecidos. Então, basicamente, para resolver da forma mais simples possível, considerando só esses aspectos alguns aspectos mais graves colocados aqui, nós de cara eu já consigo, com uma otimização matemática, não é mais um algoritmo específico para um problema aqui, a gente já consegue ter uma visão mais ampla das necessidades de um projeto. Então, nós já conseguimos continuar focando em maximizar valor de projeto, com a diferença de que eu preciso de um fluxo de caixa descontado. Então, faz diferença eu saber se eu estou extraindo num período ou em outro, o que libera, qual área, isso começa a fazer diferença, dinheiro no tempo. Eu tenho que definir esses destinos. Então, basicamente, os aspectos que eu coloquei antes, que nós não conseguimos resolver com uma tecnologia de origem há 50 anos atrás, hoje já é possível. Mas, mesmo sendo possível, nós não temos ainda a mineração mundial atuando dessa forma. E aí eu nem falo que necessariamente seja a nossa tecnologia, porque essa parte mais simples que eu estou colocando nessa versão aqui, há algoritmos até acadêmicos, só que é difícil para um usuário operar e fazer. Então, todo trabalho tem essa dificuldade. Mas isso aqui já é viável. Eu consigo controlar. Mesmo que, mas isso aqui não tem cara de mina. Não, tudo bem, mas esse aqui também não. Nem o da esquerda, nem o da direita tem cara de mina. Agora, o da direita, pelo menos, eu estou quebrando o espaço em pacotes parecidos. Pelo menos com a produção igual. Então, eu já estou começando a controlar algumas coisas desde o momento em que eu faço a otimização. Já estou começando a controlar para onde que eu vou destinar cada material. Já estou cada vez... Isso aqui é um desenho, supondo um preço de 1.000. Se eu quiser experimentar com um preço de 900, pode ser que tudo aqui mude. Pode ser que esse depósito comece a ficar complicado, que a sequência vá por uma outra direção, né? E se eu aumento o preço, também pode ser que eu vá para uma outra direção, pode ser que eu amplie essa cava. Claro, mas eu já faço isso, eu faço esse trabalho, eu tenho curvas que são geradas, eu posso usar o Revenue Factor para aplicar 1.100, 1.200, 1.300. Sim, tudo isso é verdade, são as técnicas que nós precisamos ao longo do tempo implementar para que fosse possível fazer esse tipo de análise a partir desse conjunto de outputs aqui, de resultados que não me dão esse tipo de controle. A diferença é que agora você tem como colocar esse tipo de controle para que você faça uma otimização matemática, considerando toda essa complexidade ao mesmo tempo. E cada cenário novo, aqui nós estamos falando só da parte econômica, e não estamos falando só de receita, valor de venda, eu posso estar falando de qualquer complexidade de custos, ou quaisquer fórmulas que eu queira modificar. Olha, está muito incerto um custo de logística, está muito incerto um outro parâmetro qualquer dessa fórmula aqui, eu posso fazer essa alteração, fazer essa execução, e apenas a questão econômica, que eu foquei aqui um pouco mais, já pode fazer com que o valor presente líquido desse projeto mude completamente. Claro que aqui ainda é um valor presente líquido não realista, vamos dizer. Que no Last Grossman chama de best case. Olha, esse aqui é o melhor possível que nós podemos conseguir. Engraçado que às vezes você aplica uma tecnologia DBS de qualquer natureza e o best case fica melhor que o best case, né? Então, qual que é a lógica disso? É porque, não vou entrar no detalhe técnico da coisa, mas o best case não é bem o best case. É possível a gente conseguir resultados se eu quebrar isso aqui de outras formas, conseguir até um NPV, um VPL, né, valor presente líquido maior, se eu passo a ter esse tipo de controle aqui
nas minhas otimizações. Então, isso aqui, o que nós fazemos com a MM Lite, essa versão mais simples, é possível, já tem várias soluções aí, na academia principalmente. O nosso produto, a diferença é que já está no mercado há alguns anos, já tem resposta de usuário, e ele é feito para que pessoas normais, né, que não sejam só digamos, nós escovadores de bits, que conseguimos utilizar. Isso aqui já é algo que nós fornecemos e é uma pessoa, um usuário normal, consegue utilizar. O que nós acrescentamos, além do que a academia traz, principalmente, claro que não é uma linha exata aqui, tá, gente? Eu estou só mais ou menos abrindo pontos. Tá na nossa versão mais completa, que já permite, se, por exemplo, eu não quero só otimizar cavas aninhadas, de repente, eu já posso otimizar pushbacks, otimizar fases, grandes fases de lavra, então volumes maiores que vão guiar decisões operacionais, estratégicas, áreas que eu preciso de licenciamento, de desmatar, de preparar, de remover um certo material antecipado, fazer uma contratação. Então existe todo um conceito ao redor da definição de pushbacks que nós não necessariamente precisamos passar por cima disso. Então, se um usuário mais comum quando eu falo, é uma pessoa que já usa as tecnologias que estão disponíveis, pode, com a versão anterior, já evoluir o processo. Simplesmente eu não tenho mais aquelas cavas aninhadas que não controlam quase nada. Eu já passo a ter um conjunto de cavas aninhadas que faz mais sentido e tem mais controle. Aqui eu estou dando um passo a mais. Eu posso ter pushbacks otimizados. Então, eu posso, de repente, já começar a separar a minha mina em partes que tenham um olhar que incluam muito mais detalhes de uma operação, porque lá na frente eu vou conseguir reproduzir o que eu estou projetando aqui. E aí eu já posso falar em controle de produção de minério e estéreo, eu posso começar a falar o que eu comentei, né, de múltiplos destinos e a otimização de uma política de teor de corte, de otimização, começar a usar pilhas de estoque, né? Então não necessariamente eu estou lavrando e processando no mesmo momento. Eu posso começar a incluir. Então, como é que eu posso dizer que uma otimização que só maximizou o valor presente líquido? Nem isso, né? O valor não descontado de um projeto, que é o caso de Lush-Grossman e Silverflow, para uma mina de ferro, em que eu tenho que manter uma especificação de ferro, de sílica, de alumina, de fósforo, eu não posso ultrapassar certos limites. Bom, como que eu posso dizer que uma cava que foi encontrada, que maximizou o valor, sem nem olhar qual é o teor de nada, nós temos que fazer toda uma engenharia antes do processo para tentar adivinhar o que vai acontecer com aqueles blocos, com aqueles teores combinados de uma forma que eu não sei qual vai ser, porque são milhões de blocos na maioria dos projetos reais. Então, como pré-definir todas essas questões para eu achar uma cava ótima, né? Então, essa cava ótima já está comprometida, porque eu não estou levando em conta. Não é que está comprometida que não há solução. Claro que há, gente. Estou tentando deixar claro que nós aqui não estamos começando algo do zero. Nós estamos tirando a tecnologia de um patamar aceitável, de melhores práticas, do melhor que nós pudemos fazer até aqui, para um outro patamar muito acima dele. Então, quando eu falo qualquer, vamos dizer, comentário meu aqui que seja no sentido de que não está bom, não quer dizer que não esteja atendendo o que é feito. A indústria funciona, ela existe, ela acontece. Mas a gente pode elevar para um outro patamar, né? Então, é isso que nós estamos propondo aqui, essa elevação. Então, se eu puder, desde o momento da primeira otimização, em que eu só tenho um modelo de blocos, ninguém está falando que tem que ser aqui, por qualquer razão, eu incluo a informação de que eu preciso manter controles específicos, eu passo a ter uma otimização que é realista. Ela não é só maximize dinheiro sem nenhuma restrição. Agora é maximize dinheiro, dado que eu preciso controlar isso. E nós já vendemos produto, inclusive, para a indústria de cimento, que é uma das que mais tem exigências em termos de restrição, no caso a Cemex da Colômbia, porque nós podemos já fazer esse tipo de controle. Então, a otimização busca ali maximizar valor, mas ela está o tempo todo controlando as restrições. E eu tenho sempre a liberdade de modificar os parâmetros, ver onde é que estão meus gargalos, julgar com as restrições e obter novos cenários e ver o que eu posso conseguir alcançar. Eu também posso
forçar e restringir áreas. Então, eu restringo uma área por 5 anos, porque eu não sei se eu vou ter uma licença ambiental para aquela região. Então, eu vou fazer um cenário restringindo por 5 anos, um outro por 6, um outro por 7, um outro por 4. E eu posso, com cada execução dessa, ter diferentes configurações de mina. Eu posso, desde a otimização, incluir aspectos geométricos, né? Então, a gente já começa a ter uma largura mínima de fundo, de lavra, uma taxa de avanço vertical, são todos aspectos que podem ser considerados. E aí, todo esse arsenal de restrições, de ferramentas que podem ser considerados, eu posso optar por utilizar esse arsenal para me dar certos guias, que seria associado com a questão dos pushbacks, ou eu posso utilizar isso para já me dar uma ideia de sequência final para a minha operação. Depende do objetivo da pessoa que estiver utilizando a tecnologia. Se ela tiver já com um fluxo de trabalho bem definido, que eu preciso passar por certas ferramentas, eu preciso gerar uma certa sequência de bancos, eu preciso de um aspecto todo já pré-definido para levar isso para uma operação, para que usuários que já estão acostumados com a ferramenta tal e tal utilizem. Não tem problema nenhum, a gente pode apenas substituir essa etapa inicial de exploração, de geração de pushbacks, que de dar essa noção de por onde o projeto vai avançar, essa sequência. Cada parâmetro desse citado aqui vai mudar, pode mudar completamente esse desenho que está sendo colocado e vai mudar naturalmente tudo que é feito da operação daí para frente. Agora, se eu estiver num estágio de exploração do meu projeto, quando eu falo exploração, não quer dizer que a mina não existe ainda, mas no sentido de deixa eu testar parâmetros e ter um valor presente líquido realista, porque aí eu preciso considerar taxa de produção, eu preciso pôr taxa de avanço vertical, eu preciso pôr restrições mais complexas para que aquilo ali já, quando eu bato o olho, não está perfeito, não está cheio de rampas, com tudo otimizado, isso nunca estará, gente. Então, esperar que a tecnologia, por causa daquelas limitações de Last Grossman, que a gente vá esperar que chegue uma tecnologia que salve tudo ao mesmo tempo, isso não vai acontecer. Então, o que é possível ser feito é aprimorar esse fluxo de trabalho com otimizações mais modernas do que aquelas de 50 anos atrás, que seja de 20 anos, de 10 anos, de 5 anos, que a gente possa se aproximar, mesmo que seja. Quanto vale eu trabalhar com mais ferramentas tecnológicas para encontrar outras soluções? O pior que pode acontecer é eu continuar fazendo o que eu fazia antes, mas eu não perco em nada em avaliar projetos de maneiras diferentes para ter outras possíveis visões de projeto. E na prática o que nós temos percebido é que nossos usuários estão conseguindo, sem grandes dificuldades, em muitos projetos, aumentar 5, 10, 15, 20, tem até o exemplo que eu coloquei ali atrás de 68% de valor presente líquido num projeto. Claro que não é qualquer projeto, qualquer pessoa que vai lá perto do botão e consegue um resultado. Isso aqui está totalmente vinculado à inteligência do engenheiro em conseguir gerar. Então, aqui nesse trabalho de geração de sequências otimizadas, e aqui repare que não é um passo a passo que eu estou apresentando, são opções. Se o usuário quiser colocar poucas restrições, ele vai obter algo parecido com as cavas aninhadas do slide anterior. Se ele quiser colocar algumas restrições a mais, principalmente larguras, para ter um aspecto geométrico e separar em pacotes de produção mais realistas, que isso vai ter uma correlação com os pacotes de tempo, então vai estar aqui no contexto dos pushbacks, depois vai exportar algumas soluções aqui, vai entrar nas ferramentas fantásticas, que da parte de, uma vez que eu tenho pushbacks, boas ferramentas para a gente fazer a otimização daí para frente, isso existem várias interessantes e que fazem toda a conexão. Então, o que a gente está aqui propondo não é a substituição de todo o processo. O que nós realmente, não só nós, mas toda a academia, no mundo inteiro, qualquer centro de pesquisa, com o mínimo de experiência, vai te dizer que o Last Grossman e PseudoFlow já tem todos esses problemas que eu citei aqui, e que se a gente puder sair dessa fase tecnológica, isso vai ser bom para toda a mineração. Então, aqui, substituição mesmo, que nós estamos reforçando junto a toda a academia, é desses métodos que travam todo o resto. Então, se você define hoje no seu processo de planejar toda a estratégia, então, de uma operação, de um depósito, de um conjunto de depósitos, baseados nisso que eu comentei aqui, você acredita mesmo que não tem oportunidade de melhoria? Que
eu já estou obtendo o melhor possível porque eu tenho os melhores engenheiros fazendo o melhor trabalho, então esses melhores engenheiros conseguem pegar dezenas de milhões de blocos num depósito, tomar as melhores decisões do que é lavrado e processado e para onde que vai cada uma dessas coisas. Gente, isso é um problema muito grande, é um problema tão grande que é por isso que a gente tem dificuldade de mover de uma tecnologia para um outro patamar, porque é muito difícil, já foi demorando demais para chegar no estado atual, então isso aqui já está muito bom. Então, é só essa atenção, tá? Se eu trabalho com pushbacks definidos, enquanto aqui você pode mudar qualquer parâmetro e ter uma nova solução, seja para ser um guia de pushback, seja para ter uma noção já da sequência otimizada, você tem uma nova visão de projeto, um novo valor presente líquido, você consegue medir incertezas, mudar qualquer parâmetro desse, tem um novo resultado. Então, tudo isso é viável. Enquanto quando você trabalha com a grande questão dos pushbacks gerados como base, Last Grossman, Pseudoflow, é que você trava os pushbacks. Então, é como se esse desenho que eu coloquei aqui dos pushbacks fosse fixo. Então, quando se diz, mas eu tenho uma ferramenta aqui que ela testa milhões de cenários. Beleza. Mas os seus milhões de cenários, ou eles estão baseados naquelas cavas alinhadas que não têm a geometria estabelecida. Então, eu estou com milhões de cenários em cima de cavas alinhadas que são sempre as mesmas. Eu posso ter mais uma ou outra ali no meio do caminho, mas é a mesma coisa. Não tem um cenário que vem daqui e outro que vem de cá. Não, é tudo sempre a mesma coisa. E se alguém precisar, nós temos artigos aí, múltiplos, não só da MindMath, que explicam isso melhor. Ou você tem um conjunto de pushbacks bacana, bem definido, como esse que está no desenho, e a partir desse ponto, você faz seus múltiplos cenários sequenciando pacotinhos e bancos dentro desses pushbacks. Ou seja, existe algo travando a geração de valor do seu projeto, que é esse conjunto de pushbacks travadão para o resto acontecer. Então, se eu tenho essa trava, não importa, eu posso gerar milhões de cenários, eu posso estar perdendo oportunidades, porque eu não estou permitindo que esses blocos mudem, que sejam diferentes. Tá? Então, só esse cuidado. As outras tecnologias disponíveis, você está travado numa dessas questões. Então, o que tem funcionado muito bem nesse momento de transição tecnológica? É realmente a utilização de pushbacks otimizados, com essa tentativa, desde o início do depósito, achar aspectos que sejam interessantes para um projeto. Então, testa, pushbacks, testa, sequências otimizadas, vai afinando esses parâmetros que estão todos colocados aqui. E na hora que, olha, está encaixando, faz sentido, esse tipo de parâmetro causa menos risco, menos incerteza para o projeto, a geometria é parecida, a mina vai sempre começar nesse lugar. Então, você consegue tomar vários tipos de decisão, de taxa de produção, de tipo de equipamento que vai ser colocado, porque você pode ir mudando esses parâmetros e vendo o que acontece como impacto no seu projeto. Eu invisto mais em estudos geotécnicos ou não? Bom, faz alguns cenários, aí você não sabe se precisa ou não. Pega um caso base e faz vários cenários de geotecnia, mais otimista, mais pessimista, vê se isso tem impacto financeiro no seu projeto, vê qual é o valor do impacto financeiro, e aí você decide, olha, se eu conseguir melhorar, aumentar a inclinação dessa parede, dessas minas, por conta de um estudo geotécnico mais bem feito e mais seguro, eu ganho em tanto no meu projeto. Vale a pena o estudo para ver se, quem sabe, nós chegamos nesse ponto? Você passa a ter esse tipo de oportunidade, não apenas gerando cavas alinhadas, que elas não têm esse aspecto realista, enquanto quando você já vai para sequências otimizadas, você tem. Então, basicamente, tentando mais direto, acho que os pontos principais são esses que eu coloquei, de nós sermos capazes de considerar tudo ao mesmo tempo, e é o que nós fazemos hoje, com esse modelo de blocos, que é a representação ali, a topografia e tudo que está ali para baixo, são esses bloquinhos todos com as informações. Se eu conseguir nesse estágio, sem ninguém me dizer, olha, você tem que estar dentro dessa cava ótima, entre aspas, porque ela tem todos os problemas que eu falei lá atrás, você vai conseguir, né? Aqui já mesclando um pouco com a nossa interface, com todos os tipos de restrição que podem ser incluídas, até questões socioambientais, de distância, de offset de uma certa região, de outra. E se isso tudo é otimizado ao mesmo tempo, e não uma etapa, depois a outra, depois a outra, depois a outra, esses parâmetros todos são considerados nos projetos de mineração, só que eles não são considerados
de maneira conjunta, enquanto aqui nós estamos otimizando tudo de uma forma conjunta. Ou se são considerados de forma conjunta, são a partir de pushbacks de fases pré-definidas. Então você tem toda essa restrição para fazer todo o resto. Então eu estou travado, é aquilo que eu comentei antes. Então aqui cada execução dessa vai me dar esses gráficos de valor de projeto, de produção, de especificação, todos os aspectos que eu quiser restringir por simples variáveis que fazem soma, variáveis que fazem média, média para eu, por exemplo, controlar a blendagem, soma eu posso controlar horas de certos equipamentos que estão produzindo, que eu não posso ultrapassar o limite da capacidade dos equipamentos, posso controlar poluição se eu fizer essa modelagem dentro do modelo. Então, qualquer coisa que um usuário queira modelar aqui dentro desses bloquinhos no espaço, podem depois ser controladas e elas trazem realidade para o projeto de mineração. O que se eu falar, olha, eu quero controlar a questão da emissão de CO2. Então tem um artigo fantástico feito pelo pessoal da Universidade Exeter no Reino Unido, em que eles fizeram múltiplos cenários combinando questões econômicas e emissão de CO2. Eles poderiam fazer isso com um projeto pronto, o que é feito hoje. Ah, mas eu faço essa análise. Beleza, você faz de duas formas. Ou antes de ter qualquer coisa nesse sentido, de sequência, de o que vai ser lavrado quanto, ou depois de ter pronto, você vê quanto você vai emitir de CO2 em cada um desses casos. Agora, você não coloca essa variável na otimização e fala, eu quero o maior valor possível para esse projeto, dado que eu quero que a emissão de CO2 anual esteja nesse patamar no máximo. E se for 1% menos? E se for 2% menos? E se for 3% menos? Então, esse estudo especificamente CO2, mas poderia ser qualquer variável que seja uma soma ou uma média, eles concluíram que, olha, vale a pena eu reduzir. Nesse exemplo aqui, eu conseguiria reduzir em 8% a emissão de CO2 com o preço, eu vou pagar o preço do projeto valer 4% menos. Vale a pena ou não? Aí entra a discussão. Mas um gestor com essa informação nas mãos, ele consegue conversar, ele consegue dar contrapartida para os stakeholders, e ele consegue tomar decisões. Olha, 4%, descer 8% é algo que é pagável no projeto. Agora, 10% eu perco 20% do valor do projeto. Não é linear. Então, um gestor que tem esse tipo de informação, ele vai tomar as melhores decisões, ele vai fazer negociações que sejam boas para a empresa economicamente, boas para a sociedade, boas para o governo, boas para todo mundo, porque ele tem informação e só ele tem informação. Então, a sociedade, os órgãos ambientais, as pessoas não têm esse nível de informação que um gestor de mineração pode ter se ele colocar tudo isso na forma de uma otimização global, né? Então, acho que o principal recado que eu tinha para dar é esse. Aqui a gente passa rapidamente sobre como que funciona uma interface nossa, que ela vai tendo... Aqui é uma aba Overview, você vê que tem a janelinha ali de todas as etapas desse processo, e aqui cada um desses aspectos que eu fui comentando aos poucos, né, de que podem ser controlados, eles têm o seu lugar aqui para isso ser feito dentro de uma interface. E o mais importante é, para cada mudança dessa que é feita, a gente gera um desenvolvimento de mina diferente. Então, aquela história que eu comentei dos pushbacks travarem a solução. Então, aqui eu consigo ir modificando parâmetros econômicos, físicos, etc., qualidade, e gerando uma árvore de decisão com dezenas, centenas, e não é exagero, nós já tivemos feedback de usuários que gerou 200 cenários diferentes para o projeto dele, para poder tomar decisões de taxa de produção, ou coisas um pouco mais perto da operação de mina também. Então, depende do tipo de parâmetro que é colocado. E cada execução dessa gera uma mina diferente. Não está travada dentro do conceito de pushbacks. Então, a mudança aqui, imagine isso aqui na mesa de um gestor. Ele consegue ver, olha, meu caso base, considerando parâmetros padrão, ele geraria esses indicadores de produção, etc., geraria essa mina com esse comportamento aqui, cada cor representando, por exemplo, um ano. Ano 1, ano 2, ano 3, e vai extraindo essas regiões. Então, quando a gente fala, mas e se eu aumentar o preço de venda? E se o preço de venda fosse diferente, 10% a mais? O que aconteceria? Bom, eu geraria um outro resultado.
E aí, um outro resultado, repare que geometricamente são resultados totalmente diferentes. Aí, se for menos 10% no valor de venda, as coisas não são lineares, né? Apesar de que nesse caso aqui acabou acontecendo, né? De reduzir 20%, aumentar 20%, mas isso não é necessariamente linear. A produção é diferente, eu vou ter que comprar equipamentos de uma outra forma, né? A mina que ia abrir mais de norte para sul, agora é de leste para oeste. Uma área que eu tinha que preparar, agora é outra. Então, tem todas essas variáveis que podem mudar dentro do projeto, que é importante um gestor ter acesso e falar, olha, se eu fizer essa alteração, o gestor quer testa esse cenário para mim, testa um cenário de ramp-up, avalia para mim o que aconteceria se eu tomar essa decisão no projeto. Isso muda demais? Vale a pena a gente arriscar ou não? E se eu restringir uma certa área, que a gente não sabe se vai ter uma licença ambiental, por exemplo, e se eu restringir isso até o segundo ano, até o quarto ano, até o 10º ano? Então, tudo isso vai provocando mudanças. E se eu estou em dúvida aqui, equipamento, será que eu posso ser mais seletivo? Trabalhar com áreas mais amplas ou menos amplas, com uma profundidade maior? Então, um cenário um pouco mais seletivo, em que as regiões são de mais difícil acesso, eu vou precisar de um equipamento mais de menor porte, versus um método com equipamentos maiores, de repente até com que exijam uma área muito maior de lavra e tudo mais, de fundo e larguras. Então, tudo isso são cenários que o único jeito de se obter isso sem utilizar uma tecnologia desse tipo é se você travar os pushbacks e se você tiver boas ferramentas já configuradas para esse trabalho ser feito. Também é bastante trabalhoso, mas é possível, né? Só que você não vai obter, a cava está travada, os pushbacks estão travados e você não tem essa possibilidade ampla, né, de teste. Aqui, um próximo passo. Então, dado que eu sou capaz de gerar cenários para qualquer uma das minhas variáveis de qualquer natureza dentro de um projeto de mineração, bastando que eu seja capaz de modelar isso em um bloquinho no espaço, então eu posso, na interface tem a opção de apertar lá o botão e gerar o CO2. Olha, você tem que saber, ter a competência técnica para colocar essa informação no modelo de blocos de 3 dimensões. Esse é o esforço. Mas isso é muito difícil, isso não dá para fazer. Não, tudo bem. Então, a opção que você tem é continuar não fazendo, continuar trabalhando antes ou depois, você não vai conseguir integrar. Para que haja essa integração, essa otimização global, necessariamente você precisa ter os especialistas dessas áreas trazendo as informações. Mas eu ainda não vou modelar CO2. Não tem problema. Aqui você não é obrigado a modelar tudo. Você pode fazer as mesmas coisas que são feitas normalmente, colocando nos parâmetros, só que agora você pode mudar alguns daqueles parâmetros, os que você tiver, nem que seja só econômico, só geotecnia, são os mais básicos ali, e você já consegue ter aqueles controles, nem que seja com as cavas alinhadas. Mas você tem um potencial muito além desse. Então, quando eu falo, por exemplo, de sequência otimizada, você pode, aqui é um exemplo em que nós executamos 2.000 simulações dessas múltiplas variáveis que estão aqui, preço de venda, taxa de avanço vertical, densidades no projeto, taxa de desconto, largura de lavra, custo de lavra, recuperação de cobre, ângulo de talude, proteção de uma nascente, distância de uma comunidade, área de desmatamento. E fizemos também um exercício aleatório, claro que isso não é um botão na interface, mas isso já passa a ser possível, algo que antes não era, de pegar uma mescla dentro de ranges aí desses vários itens aqui e pegar combinações aleatórias, 2.000 combinações aleatórias desses valores aqui, para gerar uma incerteza combinando tudo ao mesmo tempo. Então, olha como é que nós podemos obter esse tipo de curva aqui com as tecnologias atuais. Talvez existem algumas, desde que eu trago os pushbacks. Mesmo assim, não há toda essa diversidade de variáveis que estão sendo colocadas aqui. Olhando isso aqui, eu consigo perceber que as variáveis que mais devem ter impacto no meu projeto são o preço de venda do cobre, nesse exemplo, e 2 variáveis de cunho socioambiental, uma distância para uma comunidade e uma área de desmatamento, que se eu modifico esses parâmetros, eu tenho um risco alto do projeto não me dar retorno, talvez dá até prejuízo. Aqui está
com uma simulação com menos de 150 milhões de dólares seria o valor do projeto. Pode variar até mais de 1.450 milhões de dólares. Então, essa variação toda dá para perceber que algumas variáveis não fazem tanta diferença, que mesmo eu modificando, elas continuam num certo range aqui, e que se eu quiser avaliar incertezas desse projeto, que vale a pena dar um pouco mais de atenção para essas áreas de risco, a área econômica, quais são esses riscos. Mesmo que eu não consiga controlá-los, mas pelo menos se eu conseguir ter acesso, eu consigo mitigar, eu consigo tomar decisões mais seguras, eu adapto as decisões dessa mina ao perfil de risco da gestão dessa empresa. Então, tudo isso aqui passa a ser possível quando eu tenho uma tecnologia que me permite rodar e achar um resultado que tenha cara de mina. Ah, mas falta rampa, falta não sei o que, eu não consigo acessar exatamente isso. Pô, gente, isso é o mais perto que a gente consegue que matematicamente as soluções sejam feitas. E tudo é possível de ser, auditável, mas tudo porque são superfícies, são blocos. Tudo isso aqui dá para se colocar em qualquer ferramenta, né, comum dos pacotes de mineração, fazer as cubagens, né, avaliar entre as superfícies, avaliar os blocos, conferir todos os aspectos geotécnicos. Então, tudo isso aqui é auditável porque você pode entregar, olha, eu tenho uma solução, está aqui o desenho dela, estão aqui os aspectos. Você pode ir e vir também, ter uma solução, gerar, desenhar a rampa, voltar com ela, colocar ela como uma restrição, trabalhar dentro dela. Então, tudo isso é possível. Eu espero que com essa visão, né, tem muitos aspectos técnicos aqui, há muito espaço para inovação. Não estou dizendo que é a MineMath quem vai inovar e salvar o planeta, não é isso que eu estou dizendo. Mas há muito espaço para a gente inovar nessa parte de conversão de recursos em reservas. Há várias empresas no mundo trabalhando, tentando avançar nesse sentido também. Nós estamos aí desde 2013. Acho que o nosso diferencial é ter um cara maluco como eu, que passou por essas várias áreas de formação matemática, por ser o gestor, sócio fundador desse negócio. Então, não tem o risco de eu abandonar o negócio e, de repente, o algoritmo não se desenvolver mais. Por já termos vencido etapas que mesmo a academia não conseguiu ainda, as partes geométricas principalmente, que é onde as tecnologias vão ainda demorar para achar, é a parte mais difícil mesmo de incluir nas otimizações. Então, eu espero que eu tenha, se não foi possível dar clareza nos aspectos técnicos todos que eu passei, que pelo menos abra a mente de que, olha, receitas e custos, o nosso esforço está todo nos custos, mas há muita oportunidade em trabalhar para aumentar as receitas, dado um conjunto de restrições ao redor desses projetos. E a gente traz esses valores de projeto para um patamar realista, que é execuível, está mais próximo, que o gestor consegue mitigar riscos, avaliar as possibilidades. Então, isso aqui é para onde vamos avançar. Não MineMath, mas a mineração vai avançar nessa direção. Como, quando, com quem, com quais empresas, quem vai inovar primeiro, quem vai... As empresas já estão aí, eu mostrei a lista para vocês, de empresas que já estão obtendo resultados com esse uso desse tipo de tecnologia, com o nosso suporte. E é isso, vão para o mercado, igual o Codelco está fazendo, avaliando várias tecnologias, possibilidades, com a própria equipe, vale a pena. É um esforço de pouco investimento, porque é um investimento de cérebro, de tecnologia, e não de grandes equipamentos, de bilhões, milhões em compra de novos equipamentos autônomos, etc. e tal, para ganhar um percentual ali de produtividade, quando às vezes você investir em 1 milhão, 2, 5, você consegue fazer um estudo amplo, mundial, e tomar uma decisão desse tipo de impacto que vai fazer seus projetos subirem 5, 10, 20, 15% em NPV, em VPL como um todo. Então, vale a pena o investimento ou não? Então, algumas empresas estão entendendo que vale, não somente com a MineMath, mas com quem acha adequado. Então, aí à disposição, mais uma vez agradecendo a oportunidade de participar desse evento e desses bravos empreendedores aí promovendo inovação no Brasil. Um grande abraço, estamos aí à disposição nesse e-mail geral da empresa. Se alguém quiser conhecer a tecnologia, entrar em nosso site, ter uma visão um pouco mais geral, estamos aí à disposição. Forte abraço.